Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Rimorini Traubach, sou acadêmico do curso de Licenciatura em Pedagogia pela Univesp Polo Pirassununga, onde eu e minha turma vamos contar para vocês a história de um menino que se transformou em um maravilhoso pintor. O nome dele era Cândido Portinari, também conhecido como Candinho. Candinho nasceu em Brodowski, interior de São Paulo, filho de imigrantes italianos, sendo o segundo filho de um total de 12. Candinho teve uma infância pobre em uma fazenda de café, porém, assim como qualquer outra criança, era um moleque muito sapeca, que gostava muito de brincar, construindo a maioria de seus brinquedos. Candinho jogava peão. Ah, o peão, que é lançado através de uma fieira e depois rodopia, rodopia sem parar e fazia girar os sonhos e os pensamentos do garoto. Tinha também a pipa, o papagaio, o quadrado, a arraia, que ele fazia com papel de seda, com vareta de bambu, empinava com a linha 10, a pipa que elevava nas nuvens, bem pertinho do céu, os sonhos daquele garoto. Feita com linha com cola e papel, que às vezes fingia ser um passarinho e vinha brincando voando baixinho. Às vezes gostava de ser avião e voava bem alto, bem longe do chão. Feita com linha com cola e papel, que às vezes fingia ser um passarinho e vinha brincando voando baixinho. Às vezes gostava de ser avião e voava bem alto, bem longe do chão. Tinha também o diabolô, que Candinho construía usando varetas de madeira como baquetas, um pedaço de barbante como o fio do equilíbrio e pedaços de madeira e latas que encontrava pela fazenda, com as quais fazia as partes ovaladas do brinquedo, para com a destreza de um menino conseguir equilibrar esse brinquedo, girando, girando, jogando para o alto, pegando e girando. Ê, Candinho, grande Candinho, nos recorda nossos tempos de criança, ó. Assim como o senhor, eu também construí um diabolô aqui, ó, que beleza, o diabolô. Vamos brincando, equilibrando. Ê, caiu. Grande Candinho. E as bolinhas de gude, então? Candinho jogava as bolas de gude com os garotos. Ah, quantas bolinhas que o menino trazia num saquinho de papel de pão. Eram infinidades de bolinhas coloridas de vidro. Tinha bolinha azul, tinha bolinha verde, tinha bolinha marrom, tinha bolinha transparente, que eram disputadíssimas nas apertadas batalhas
que os garotos que disputavam para ver quem ganhava mais bolinhas de gude. Ei, Candinho, nos lembra os tempos de criança. Olha aqui na nossa mão, ó. Bisteca. Haha. Olha só, ó. Tá aqui, ó. Olha lá, ó. Ei! Vou acertar, hein? Olha lá, ó. Ó. Ei, Candinho! Candinho sempre foi muito observador e com 6 anos começou a mostrar que tinha jeito para desenhar e aos 9 anos começou a pintar. Ele era um menino muito talentoso, onde aos 14 anos ajudou na restauração da igreja da cidade. Candinho costumava realizar as experiências com pinturas, sabe onde? Nas paredes de sua casa. Depois de um tempo, aos 15 anos, Candinho foi morar no Rio de Janeiro, na casa de parentes, para poder estudar desenho e pintura na Escola de Belas Artes. Já com 20 anos de idade, Candinho começou a fazer exposições. Em uma delas, como prêmio, ganhou uma viagem para a Europa. Lá na Europa, na cidade de Paris, Candinho estudou ainda mais. Depois, conheceu sua esposa, com quem teve um filho, João Cândido Portinari. Quando voltaram para o Brasil, Candinho começou a pintar muitos quadros, retratando todas aquelas brincadeiras que o fez muito feliz na infância. E também quadros retratando alguns dos seus medos, como espantalhos que ele via nas plantações na mesma época, e também várias outras coisas que Candinho sempre observava quando criança. Ao longo de sua vida, ele pintou mais de 5.000 obras pelo mundo, algumas sendo pinturas gigantescas, mas Candinho tinha o hábito de colocar o pincel na boca para afinar a ponta e, devido às tintas da época conterem chumbo em sua composição, ele ficou doente e acabou falecendo aos 58 anos de idade. Candinho nos deixou um acervo maravilhoso, onde sua casa, localizada na sua querida terra natal, que é Brodowski, em sua homenagem, acabou virando um museu, o qual vamos conhecer agora, junto com a acadêmica Geisiane, que nos levará a fazer uma viagem virtual por este grande museu, o Museu Casa de Portinari. Siga por aí, Geise! Olá, pessoal! Agora vou mostrar para vocês a casa do Candinho, a casa em que Cândido Portinari fez suas primeiras experiências com pinturas de murais. Essa casa foi transformada em um museu para que todos possam conhecer um pouco da história e obra do pintor. Aqui, já na sala de entrada, podemos encontrar uma dessas pinturas. Ele costumava fazê-las por toda a casa, e assim ele foi se aperfeiçoando. Fazia vários painéis, inclusive de santos. Alguns testes, que depois foram encobertos e restaurados com o tempo. Essas pinturas foram conservadas no museu para que possamos conhecer a obra desse pintor. Nesse museu, também podemos encontrar móveis usados na época e alguns de seus pertences, como a mala de viagem, que ele usou quando foi para a Europa, e também
as roupas que o pintor usava na época. No ateliê, podemos encontrar vários materiais utilizados pelo pintor. Materiais esses que ele usava para fazer seus quadros. Como pincéis e também tubos de tinta, aquelas tintas que ainda na época continham chumbo. Tudo preservado daquela época. Ah, e não podia faltar algumas pinturas de murais também. Nos jardins da casa existe a Capela da Nona, que foi construída para que a avó de Portinari pudesse fazer suas orações, já que devido à sua saúde não podia mais ir à igreja da cidade. Nessa capela, Portinari pintou os santos que a avó mais era devota, e nesses santos ele colocou a fisionomia de pessoas conhecidas da família e também de alguns parentes. Assim, podemos conhecer um pouco a história do pintor Portinari. Quem quiser, é só fazer uma visita virtual e conhecer um pouquinho mais dessa história. Até mais, pessoal! Feita com linha com cola e papel, que às vezes fingia ser um passarinho e vinha brincando voando baixinho. Às vezes gostava de ser avião e voava bem alto, bem longe do chão. Mas o que ela queria, pipa pipinha, que era passarinho, voava baixinho, que era avião. O que ela queria era ser um foguete e voar para longe, lá na imensidão. Feita com linha com cola e papel, que às vezes fingia ser um passarinho e vinha brincando voando baixinho. Às vezes gostava de ser avião. Ê, Candinho! Nos relembra os tempos de criança. Aqui, ó. Ó, Candinho. O Diabolô. E assim como o senhor... Não, filma de novo, Orlando.